Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes da Rádio Brasil de Fato, da TV 247 e da TVT. O Trilhas da Democracia de hoje, domingo de Páscoa, recebe o médico, professor, ex-secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, idealizador do programa Mais Médicos e atualmente ocupando a Secretaria Adjunta da Secretaria Especial de Assuntos Parlamentares do Ministério das Relações Institucionais, Mozar Salles. Em discussão, a criação do Mais Médicos no primeiro governo Dilma, em 2013, e a sua recriação no terceiro governo Lula. Mozar, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-lo no programa. Seja muito bem-vindo, Mozar. Um abraço aí, agradeço demais o convite, professor Marco Mondaini, da equipe Brasil de Fato, TV 247, enfim, do programa Trilhas da Democracia. Acho que é uma oportunidade interessante para debatermos aspectos da oferta de serviços em saúde, muito especialmente através do provimento de profissionais da saúde, entre os quais aí o provimento médico, que é um assunto de relevância no mundo inteiro. O mundo inteiro estabelece o debate acerca disso e as condições em que, obviamente, esse provimento se dá. Nós tivemos a oportunidade, em 2013, de fazermos um congresso com a Organização Mundial de Saúde e a GWA, a Global Health Workforce Alliance, que articula junto com a OMS, um congresso de recursos humanos em saúde, o maior evento do mundo naquele ano, aqui em Recife, com uma presença de 94 países. Né? E o déficit apontado naquele congresso nas próximas 2 décadas era de algo em torno de 600 mil profissionais de saúde, a menos do que aquilo que o mundo iria precisar. E isso muito fortemente nos chamados países em desenvolvimento, os países de média e baixa renda per capita, ou seja, muito fortemente o Sudeste Asiático, o Oriente Médio, a África subsaariana e também a América Latina. Então, esses países com uma dificuldade maior ainda do que os chamados países da Europa e Estados Unidos, Canadá e os países asiáticos de maior renda. Mozar, você está diretamente ligado, vinculado à criação do programa Mais Médicos em 2013. Ele pediria, inicialmente, para historiar o processo de idealização e implementação do programa. Quais as experiências anteriores, né, no Brasil, no exterior? Qual a posição do ministro da Saúde, do então ministro da Saúde, Alexandre Padilha, da presidenta Dilma? Como é que eles encamparam o projeto inicialmente do programa? Como é que foram feitas as negociações do Congresso? Inicialmente uma medida provisória, me corrija, por favor, se eu estiver errado, inicialmente uma medida provisória e depois a lei, né? A resistência, né, os conflitos com os médicos e suas corporações, os conselhos regionais, federais, e, por fim, um balanço da experiência do Mais Médicos até o momento da sua substituição pelo Médicos pelo Brasil, do governo liderado pelo genocida. Por favor, Mozart. Veja, professor, é preciso compreender a realidade e historiar efetivamente como o programa se deu. Né? Primeiro, havia uma discussão muito forte no Brasil sobre a oferta de serviço na atenção básica e a incapacidade que se tinha de ter uma qualidade maior ofertada, compreendendo inclusive os pilares da qualidade em saúde, lá do professor Dona Bídia, e mesmo os princípios da Bárbara Staffel em relação àquilo que estabelece como prioritário e qualificador da atenção básica. A perspectiva do Brasil era uma perspectiva muito ruim. Né? Nós tínhamos alguma coisa em torno de 34 mil equipes para uma necessidade, no mínimo, de
50, 55 mil equipes, a depender do parâmetro de número de pessoas por equipe. O patamar do Brasil chegou a ser 4 mil como máximo, que é um patamar totalmente inadequado. Existem estudos que eu até utilizei na minha tese de doutorado agora há pouco, falando que se você tem mais de 2 mil pessoas vinculada a uma equipe de saúde da família, você não consegue cuidar dos agravos crônicos e agudos de referência no seu espaço de atendimento. Portanto, torna esse atendimento e essa estrutura de oferta de serviço inadequada. O Brasil chegou a ter 4 mil, depois 3 mil, depois 2.400. Ainda um número muito elevado. Os países que têm o GP, ou o médico de família, o médico prático, general prático, né, no INHS inglês, ou na Espanha, no Canadá, em Cuba, em países que têm qualidade na oferta da atenção básica, eles seguramente não passam de 1.400, 1.500 pessoas como referência para o saúde da família, porque entendem que esse número é um limiar para uma oferta adequada e um acompanhamento para o planejamento sanitário e pelas ações no território da chamada adstrição de clientela, que é a clientela referenciada, e você poder realizar todo o atendimento colocado. Então, o Brasil tinha uma percepção de que era inadequado. Além disso, a gente tinha também indicadores feitos em estudos do NESCOM, da Estação Observatório de Recursos Humanos da Universidade Federal de Minas Gerais, do professor Sábado Girardi, que mostrava um turnover, uma rotatividade muito grande entre os médicos do saúde da família, o que era crucial para também a qualidade da oferta desse atendimento prestado. A rotatividade era muito alta, com menos de um ano os profissionais trocavam e saíam e mudavam de equipe na sua grande maioria, e tinha períodos de turnover, inclusive, de 3, 4 meses. Então, uma situação muito ruim, muito inadequada e muito difícil para a oferta da qualidade da atenção básica. Dentro daquela perspectiva de mudança do modelo de atenção que se vinha fazendo no Brasil desde o início da década de 90, afinal, desde a instituição do SUS com a Constituição de 88, de mudar a porta de entrada prioritária da chamada unidade tradicional, que não tinha essa referência de clientela e era porta aberta, para uma unidade que pudesse ter o planejamento sanitário, a distribuição de clientela, o princípio da responsabilidade sanitária sobre uma população georreferenciada, localizada, e que você pudesse estabelecer uma análise dos agravos, uma análise da plataforma e do perfil das famílias que lá moravam, e ter uma percepção mais completa e adequada do chamado ciclo da vida. E isso era uma perspectiva que o Brasil tinha uma clareza de que estava muito ruim e que não poderia continuar dessa maneira. Tinha também perspectivas, né, em relação às 40 horas do saúde da família, mostrando uma certa inadequação também entre a presença desses profissionais do ponto de vista do cumprimento da carga horária, e aí com várias denúncias no Ministério Público, Tribunal de Contas, de médicos com múltiplos vínculos sem cumprir a carga horária adequada e recomendada do saúde da família. E isso fruto de um processo de mercado de trabalho no Brasil, em que a fragmentação da carga horária e a multiplicidade de vínculos na medicina estabeleceu uma possibilidade de uma remuneração muito elevada. Aqui no Brasil, um estudo do IPEA junto com a Receita Federal, publicado no Globo, com dados de 2019, pela declaração de imposto de renda dos médicos brasileiros, 391 mil declarações de imposto de renda, quando feita a divisão por mês e pelo número de profissionais, deu uma renda média mensal de R$ 30.521. Portanto, seguramente entre os 2% da população brasileira com maior rendimento. A medicina está enquadrada dessa forma. E, claro, isso não é só aqui, no mundo inteiro a remuneração da medicina ela é um patamar adiante de muitas outras profissões por conta das suas especificidades, né? A medicina ela tem a característica de trabalhar a questão da vida e da morte, ou seja, talvez o valor universal mais interessante e importante de qualquer ser humano é a própria vida, depois vem a liberdade. Então, quem cuida da vida e que tem essa capacidade de cuidar disso, obviamente tem um reconhecimento. Ao longo do século XX, com a perspectiva do crescimento científico e da perspectiva da quase totalidade de acerto no diagnóstico, no tratamento ainda não, porque existem as doenças ditas incuráveis, mas no ponto de vista do diagnóstico é praticamente impossível hoje não se ter um diagnóstico de uma doença com exatidão praticamente de 100%. E na hora que a medicina deixou de ser uma profissão, né, e
o Elliot Freidson, que é um sociólogo americano que trabalha em sociologia da profissão médica, ele disse que na hora que a medicina deixou de ser 1 em 4 ou 5 tentativas de acerto para praticamente ser 100% de acerto, ela ganhou a legitimidade social e uma capacidade imensa de poder ter esse reconhecimento da sociedade e, obviamente, uma remuneração maior, se afastando do curandeirismo e daqueles aspectos que existiam ainda no começo do século XX. Eu diria que a medicina foi a profissão que mais se beneficiou do crescimento científico e da incorporação de tecnologia para garantir legitimidade e respeito social. E, claro, que isso vem acompanhado de um reconhecimento da remuneração no mundo inteiro. Isso acontece. Aqui no Brasil, é que desgarrou um pouco do patamar de remuneração geral, até por conta das condicionantes do mercado de trabalho médico. Então, havia todo um caldo de cultura da dificuldade do acesso do mercado de trabalho estabelecido e como isso poderia, evidentemente, ser visualizado. Até porque, só para concluir essa primeira etapa, você tinha também uma diminuição das vagas de medicina, fruto do segundo metade dos anos 70 e início dos anos 80, em que você, em linhas gerais, praticamente diminuiu o número de vagas de medicina. Aqui mesmo, na Faculdade de Ciências Médicas, da UPE, você tinha 250 vagas por ano e passou a 750. Na Universidade Federal de Pernambuco, você tinha 200 vagas por ano e passou a ser 120. Portanto, você teve um crescimento populacional muito elevado entre os anos 70 e os anos 2000, com a diminuição do número de vagas. Tanto é que, quando a gente visualizava a pirâmide etária dos médicos, a parte do meio da pirâmide ela vinha com uma curva mostrando que ela era menor do que a mais velha. A faixa etária de 60 anos e mais tinha mais médicos do que a faixa etária de 50 anos e mais, porque a reposição vinha numa quantidade inferior. Se você tinha 250 vagas, passou a ter 150, tinha 200 e passou a 120, eu estou falando aqui de Pernambuco, mas isso foi no país inteiro, você tinha uma força de trabalho a menor do que a anterior, com um crescimento populacional e as condições de agravo da população brasileira com o seu envelhecimento. O Brasil está fazendo uma virada demográfica em 20 anos, nós estamos passando a ter um padrão de perfil populacional do ponto de vista etário que a Europa levou 100 anos. Nós estamos fazendo em 20 anos o que a França levou 100 anos de envelhecimento populacional. E a gente sabe que várias doenças e comorbidades elas apresentam e se apresentam com maior volume e maior força a partir dos 60 anos. Então, quando se observou todo esse caldo e essa estrutura, se percebeu que havia realmente uma dificuldade imensa da oferta de profissionais de saúde em determinadas regiões locais do país e que precisava de fazer um investimento nesse sentido. Era exatamente essa observação que eu faria e te pediria para aprofundar, né? Esses médicos que foram base da pesquisa que você fez de referência, que ganham uma média de 30 mil reais, né? Imagino eu que se concentram na faixa litorânea, na região Centro-Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, nas capitais, e tendo um buraco, um vazio nos pequenos municípios, né? É essa a realidade que foi visualizada, então, nos idos de 2013? Sim, a gente percebia que tinha uma concentração muito grande nas capitais e nos grandes centros, né? São Paulo tinha 110 mil médicos registrados no Conselho de Medicina de São Paulo, Rio de Janeiro, 74 mil, Minas Gerais, 57 mil, e existiam estados como Maranhão, por exemplo, com uma taxa de relação per capita de 0,38 médicos por 1.000 habitantes, portanto, extremamente suficiente. As regiões de fronteira, de difícil acesso, também. Mas é preciso entender que a questão do provimento médico ela tem condicionantes e especificidades muito interessantes e que têm que ser percebidas. Não é só uma questão da escassez de médicos do ponto de vista percentual, ou seja, número de médicos por habitante. Você tem especificidades, inclusive, em áreas que são extremamente bem servidas do ponto de vista quantitativo, mas você tem dificuldade para prover médicos em determinadas regiões. Vamos dar exemplo. Os americanos, por exemplo, já avançaram nisso, apesar de todas as dificuldades do sistema americano, mas lá eles já perceberam que eles têm duas definições de área. Uma área que é chamada HPSA, ou área de escassez de profissional de saúde, e outra área chamada HUMA, UMP, que é Underserved Medical Population, Underserved Medical Area, que quer dizer o seguinte, áreas mal servidas.
Por exemplo, aqui no Recife, você tem uma relação de médicos por habitante que seja 13 a 14 vezes maior do que a média de Pernambuco, a concentração do Recife. O Recife tem 83% dos médicos do estado de Pernambuco estão sediados no Recife. Quando você bota Jaboatão e Olinda, isso vai para quase 90%, com cerca de 40% a 42% da população. Então, isso era totalmente inadequado, mas não só esses aspectos, porque você também tem as chamadas áreas mal servidas, em processos de afavelamento, processos de áreas com violência, áreas com, em alguns países, não no Brasil, mas em alguns países, conflito étnico-racial. Por exemplo, Estados Unidos tem, eu li agora também na minha tese, vários artigos, mostrando que em áreas de população negra dos Estados Unidos, você não consegue colocar médicos, na sua maioria, são médicos hispânicos ou negros, você não consegue colocar médicos da população branca americana com mais facilidade nessas regiões. Então, essas seriam áreas mal servidas, que você tem que ter uma política específica de atração, provimento e posterior fixação nessas regiões. Isso era uma realidade mundial. O Brasil tinha isso com uma força e com uma dificuldade muito grande, mostrando que as áreas das grandes cidades, por exemplo, eu, quando estava lá na coordenação do Mais Médico, recebi uma ligação do então secretário de saúde da cidade do Rio de Janeiro, comemorando o fato de o Rio de Janeiro, capital, ter pela primeira vez na vida as suas 720 equipes de saúde da família totalmente preenchidas através do programa Mais Médicos. Porque aquelas áreas dos morros cariocas, com violência, com dificuldade de acesso, com problemas em relação a controle, inclusive, de áreas do tráfico, milícia e muito mais, você não conseguia atrair médicos para aquela região, apesar do Rio de Janeiro, já naquela época, ter quase 4 médicos por 1.000 habitantes, era, junto com o Distrito Federal, a maior perspectiva de relação médico-habitante do país. Então, tem especificidades. Isso acontece aonde? No Canadá, nas regiões acima de Ontário, acima de Montreal, Quebec, lá no estado de Ontário, nos Estados Unidos, nessas áreas de gentrificação de São Francisco, de Nova York, o meio oeste americano, na Austrália, na região que tem de pântano e dificuldade de acesso lá dos aborígenes. Então, tem toda uma especificidade. O sul da Inglaterra, mesmo a Inglaterra tendo 2,7, 2,8 médicos por 1.000 habitantes, mas você tinha regiões que eram no sul da Inglaterra mais frio, com maior dificuldade. Então, tem toda uma especificidade. E foi observando isso e entendendo os programas de provimento que o mundo estabelecia. Eu tive a oportunidade de ir com a delegação brasileira em maio de 2013 à Assembleia Mundial da OMS, e a pauta da delegação brasileira foi se reunir com Inglaterra, Portugal, Espanha, Canadá, Estados Unidos, para entender como é que eles desenvolviam programas de provimento e de atração e de recrutamento de médicos, para entender como é que eram essas nuances, para, inclusive, ajudar na montagem do programa brasileiro e com as especificidades que nós tínhamos para colocar. Ou seja, Mozart, já existia uma expertise desenvolvida em outros países, já havia uma experiência acumulada, a partir da qual o Mais Médicos começou a ser pensado, né? Sem dúvida. 37% dos médicos que atuam na Inglaterra foram formados fora da Inglaterra. 24% dos médicos dos Estados Unidos foram formados fora dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, todos os anos, 12.000 médicos vão fazer pós-graduação e especialização nos Estados Unidos. E a média de recrutamento e retenção dela é de 5.000 médicos, de cada 12.000 que entram. Isso tem a ver com a capacidade que você tem de prover em áreas de difícil acesso. Por exemplo, os Estados Unidos tem um programa chamado J1 Visa, o visto J1, que é um visto para médico que quer ficar lá depois da especialização, mas ele vai para determinadas regiões. Não é em todo lugar que ele pode ficar. Ele pode ficar mais 5 anos, renovar por mais 5, mas naquela região, estabelecendo na atenção básica, em algumas clínicas de atenção básica, em determinadas regiões do país. Ele não vai para onde ele quer. O direcionamento à necessidade do país. A Austrália é a mesma coisa, tem um programa chamado 10 Year moratório, ou 10 anos de moratório, que ele tem que ir para uma determinada região da Austrália antes de ser, evidentemente, trazido para o conjunto do Sistema Nacional de Saúde australiano e poder flutuar dentro do país. Eles vão para determinadas regiões que têm necessidade. O Canadá, a mesma coisa, nas regiões acima do norte. Os países todos usam estratégia como essa que o Brasil usou. E não significa que você está cerceando a liberdade do exercício profissional. É o país dizer, eu preciso de médicos aqui. Nos outros lugares eu já tenho os médicos nacionais. Eu não preciso. Eu vou ofertar
nessas regiões, que foi o pouco que nós fizemos. O exercício profissional condicionado a regiões de difícil acesso, a regiões de vulnerabilidade econômica e social, voltado só para a atenção básica, para o exercício profissional naquele município. Nós ainda fomos ainda mais restritos para não pesar sobre nós qualquer dúvida de que estaria havendo uma competição com o mercado de trabalho do médico brasileiro. Inclusive, as primeiras 700 vagas do programa Mais Médico, elas foram feitas em 700 municípios, que nós ofertamos para os médicos brasileiros primeiro, porque o rito do Mais Médicos era, primeiro, médicos brasileiros formados aqui com CRM. Segundo, médicos brasileiros formados fora. Terceiro, estrangeiros. E quarto, os médicos da cooperação com a OPAS, que eram, no caso, os cubanos. Ou seja, nós... Isso já na primeira experiência de 2013. Já na primeira experiência de 2013. E um exercício vinculado, o registro provisório para exercer a medicina no Brasil, desses médicos, era para atenção básica, tão somente para atenção básica, naquele município que ele estava vinculado. Se ele fosse dar plantão noutra cidade, era exercício irregular, e a gente deixou muito claro que quem fizesse isso seria retirado do programa. Então, não havia nenhum tipo de competição de mercado de trabalho. E aí, quando eu disse as primeiras 700 vagas, por exemplo, foram em municípios. Os médicos brasileiros que escolhiam primeiro, eles tinham 6 opções de cidades para escolher. E essas cidades, 700 primeiras, elas não foram objeto de escolha por nenhum médico brasileiro, dos 900 que concorreram na primeira fase. Então, era claro que essas cidades não contariam com o médico brasileiro, porque não estava no radar deles ir para aquela região. Agora mesmo, nesse Médicos pelo Brasil aí, é porque esses dados foram escamoteados, não foram devidamente divulgados, mas serão. A própria agência da ADAPS, ela tem alguma coisa em torno de 500 a 700 vagas, que o Ministério da Saúde manda para eles lá, e eles devolvem para o Ministério da Saúde sem conseguir preencher com médicos. Porque para essas regiões você tem que ter estratégias específicas, diferenciadas. Então, é um contexto de muita dificuldade e especificidade. Mozart, aqui você acredita a resistência, a forte resistência de médicos, dos conselhos em relação à primeira experiência do Mais Médicos? Primeiro, eu acho que um conceito equivocado, né, de compreensão de mercado de trabalho, e que aí, evidentemente, esse discurso ele era escamoteado pela questão da qualidade da assistência, com a perspectiva de dizer que os médicos não eram revalidados, eles não tinham a sua qualidade e competência devidamente aferida por exercício profissional no Brasil. O problema é que nós sabíamos, né, que o processo de revalidação de diploma no Brasil ele é um processo com imperfeições. Até hoje elas existem e permanecem, inclusive. Os patamares de reprovação da prova brasileira de revalidação são patamares que são incongruentes com o resto do mundo. Eu mesmo li um artigo da Associação Médica Americana avaliando a aprovação no teste de revalidação americana para exercício lá em 20 anos. O patamar de aprovação é de 63%. O patamar do revalidação brasileira ele é da ordem de 12% a 13% no ano que aprovou mais. Talvez chegando a 15%, 16%. A média é 4%, 5%. Agora mesmo, nesse ano, o resultado é de 3, alguma coisa. O patamar de médicos formados fora do Brasil, no Brasil, ele é de 1,79%, sendo que dos quais só 0,6% eram estrangeiros. 1,1% era brasileiro formado fora. E eu não posso acreditar que lá nos Estados Unidos, na Espanha, seja a procissão dos gênios e aqui a procissão dos burros. Consequentemente, a gente sabe que, por teoria de resposta ao item e outros processos pedagógicos aí de aferição, você faz prova para passar 5, 10, 15, 20 ou 30. Aí cabe a quem está elaborando, né? E também eu não acredito que o português, apesar de ser a última flor do laço e uma língua difícil, também seja impossível de ser aprendida e falada para justificar que você tenha um patamar de aprovação no patamar desse. Eu acabei de colocar que a Inglaterra 37% dos médicos formados fora de lá, 24% dos médicos dos Estados Unidos, 22% dos médicos do Canadá, 18% dos médicos da Inglaterra, 15% dos médicos da Espanha foram formados fora de lá.
O Brasil é 1,79%, agora deve estar se aproximando de 2%. Tem alguma coisa. Nós não somos ricos como esse país para ter um patamar de remuneração, mas a remuneração brasileira para um país de média renda da América Latina é efetivamente maior. Né? 30 mil reais, que é a venda média do médico brasileiro, dá alguma coisa em torno de 5 mil, 5.500 dólares. E esse patamar de remuneração, ele é um patamar de remuneração que, do ponto de vista da Europa, por exemplo, se aproxima muito da remuneração europeia, sendo que o orçamento da saúde lá é muito maior que o do Brasil. Então, há um esforço aqui do orçamento de saúde de remunerar a medicina no valor de patamar maior. Claro que também tem um sistema de saúde suplementar, que é o segundo do mundo. O Brasil tem 46, 48 milhões de pessoas com plano de saúde. E isso significa o segundo maior mercado consumidor do mundo de plano de saúde. Então, tem um patamar de orçamento também muito elevado. Então, tanto é que o Brasil gasta 9 ponto alguma coisa do PIB com saúde, que é um patamar no nível dos países da OCDE, mas o gasto público é de 3,5%, o resto é saúde privada. E quando você compara o gasto público de 3,5% para uma saúde de caráter universal, magnânima, como é o sistema de saúde, é um patamar de remuneração e de desfinanciamento muito grande. O Brasil gasta menos de 40% do que o Chile, 20% menos que a Argentina no per capita, no sistema público. Então, é uma estrutura desfinanciada, muito em cima também dessa emenda constitucional 95, que retira 20 bilhões de reais do sistema público de saúde todos os anos. Isso precisa ser reposto e resolvido, porque isso é efetivamente muito inadequado. Então, o contexto todo desse processo de vinculação e de organização da oferta de serviço e de provimento através do provimento médico mostrava que o Brasil precisava fazer algo. E acho que a Lei 12.871, lá de 2013, a chamada Lei do Mais Médico, ela estabeleceu um eixo de provimento emergencial, que era essa modalidade brasileiros formados aqui, brasileiros formados fora, estrangeiros e a cooperação via OPAS com Cuba, nessa ordem de escolha. Estabelecia também um eixo de formação, trabalhando a abertura de escolas e organizando esse processo de trabalho. E, obviamente, também tinha a questão da requalificação das unidades básicas de saúde para melhorar a oferta do ponto de vista tecnológico e também em termos de infraestrutura física, que era sabidamente insuficiente. Das 37 mil unidades básicas de saúde do Brasil, só um terço naquela altura tinha informática e internet presente, 10 mil. Então, era algo com muitas debilidades. E o programa procurou abranger isso tudo. Óbvio, né, que isso tudo foi desmontado. Foi desmontada a questão do R1 tronco, da residência médica de medicina de família, foi desmontada a questão da abertura de escola, inclusive com uma expansão completamente inadequada das escolas de medicina. Hoje o Brasil tem 42 mil vagas no estoque ano, quando a previsão anterior era de 27, 28 mil. O Brasil tem um número de escolas que é o segundo do mundo, 336 escolas médicas. Eu, particularmente, defendo um relatório Flexner brasileiro. De quantas dessas quantas são particulares? Tu tem esse dado? Seguramente eu não tenho um dado preciso, mas acho que no mínimo 2/3. Talvez até mais do que 2/3. Por uma expansão desenfreada, em que o Ministério da Educação, de 2016 para cá, muito obstante ter feito uma chamada moratória de 2018 em diante, mas ele fez um pulo do gato aí, que foi a expansão de vagas através de atos autorizativos aglutinatórios, em que pegavam a autorização de uma escola para 100 vagas e transformavam em 150 em 200. Isso quebrando uma regra de ouro histórica do MEC, que era: se eu autorizo uma faculdade de medicina com 100 vagas, eu só aumento esse número de vagas depois de eu ter o reconhecimento do curso e da primeira turma formada e avaliada. Até porque é uma coisa básica, fazendo um trocadilho. Se você abre uma fábrica de salsicha, você não aumenta a fábrica de salsicha sem provar a primeira, para saber se os ingredientes estão adequados, se a coisa está bem feita. Ou seja, guardadas as proporções, você não pode, não faz sentido você aumentar. Tem algumas faculdades que chegaram a dobrar o número de vagas antes de ter a primeira turma avaliada. Você não sabe nem qual era a qualidade desse produto final. Então, um absurdo, um verdadeiro desmonte da política pública. A questão da abertura de vaga de residência, que a previsão inicial para 2018 era uma vaga de formando
para uma vaga de residência. A residência é o padrão ouro de especialização da medicina. Isso também foi utilizado. Hoje, o número de vagas é menor do que o que era 3 anos atrás. E isso acontece exatamente no momento em que o INEP, que é responsável pelo acompanhamento, pela avaliação, foi desestruturado, né? Então, não existem coincidências nesse processo. Mozart, antes de te pedir para fazer um balanço desse primeiro momento do Mais Médicos, eu queria te pedir que fizesse uma avaliação política do papel desempenhado ou dos usos e abusos feitos em termos ideológicos, a exploração feita a partir dos dados de que mais da metade dos médicos, mais uma vez, por favor, me corrija se eu estiver errado, né? Mas mais da metade dos médicos do Mais Médicos eram de nacionalidade cubana. E eu queria que tu fizesse uma avaliação política de como isso foi utilizado pela extrema-direita em ascensão, quer dizer, nos seus inícios, numa espécie de movimento de catalisação do anticomunismo e da demofobia, do ódio aos pobres, à medida em que esses médicos eram utilizados exatamente para regiões do Brasil mais pobre, mais empobrecido, mais isolado, mais interiorizado. Qual é a avaliação política que você fez, que você faz em relação a essa exploração feita em relação ao fato do Mais Médicos ter tido uma quantidade tão grande assim de médicos cubanos nesse processo de ascensão da extrema-direita? Bom, claro que isso foi utilizado para fazer uma narrativa de que se privilegiava a relação com países com a condição e característica política e ideológica de Cuba. Mas isso, mais uma vez, é um grande equívoco. Primeiro porque Cuba foi utilizada com a cooperação internacional com o maior aporte médico, porque Cuba tem, por uma decisão política de lá, 11 ou 12 faculdades de medicina, com cerca de 55 mil estudantes de medicina em Cuba. Quando você pega a população cubana de cerca de 12 milhões de pessoas para 55 mil estudantes, inclusive vários da América Latina na ELAM, e compara com o Brasil naquela época, que tinha 108 mil estudantes de medicina para 200 milhões de pessoas, você percebe que os cubanos tinham mais ou menos 10 vezes mais. 10 ou não, era em torno de 10 não, eram mais ou menos 15 vezes mais estudantes de medicina proporcionalmente à sua população que o Brasil. E isso gerou um número de médicos por habitante que é o maior do mundo. Cuba tem 7,2 médicos por 1.000 habitantes. Isso é a maior taxa do mundo. E isso foi feito por uma decisão política do país, na década de 70, início da década de 80. O Fidel Castro e os gestores de lá entenderam que iria faltar médico no mundo, que as pessoas estavam envelhecendo mais e, consequentemente, tendo mais comorbidade, e resolveram fazer um investimento nacional da formação desses profissionais. Tanto para ações de caráter humanitário, quem primeiro chegou no furacão do Haiti foram os cubanos. Quem fez uma missão para a Itália no momento crucial da Covid foram os cubanos. Tanto na África, na Guerra do Congo, em outros casos dramáticos de problemas humanitários, eles chegam primeiro. Isso é uma característica deles lá. Mas eles também têm lá um processo de exportação, digamos assim, de recursos humanos. Eles não têm metais preciosos, eles não têm petróleo, eles resolveram investir em gente. E isso é um ativo de captação de recursos para o país. Você pode dizer, bom, mas está explorando o trabalhador? Só que essa lógica do mais-valia, quando é o Estado, ela é colocada. Mas se uma empresa, como várias vezes as multinacionais brasileiras da construção civil foram para a África, fazer ponte, estrada, o diabo a quatro lá, e manda os seus engenheiros e trabalhadores brasileiros, ninguém questiona que o dono da empreiteira ganha X e os trabalhadores e os engenheiros ganham menos X. Ou seja, o mais-valia no setor privado é algo entendível e natural. O Estado investir, porque lá tudo é gratuito, desde o jardim da infância até a universidade, para formar esses profissionais. E depois, no acordo com eles, colocar para essa força de trabalho à venda, digamos assim, em determinados países e arrecadar recursos para o sistema de saúde, lá que é como eles fazem, pode ser questionável. Mas no setor privado ninguém questiona mais-valia. No Estado questiona mais-valia.
e porque é Cuba. Eu, particularmente, não entrei nunca no mérito desse debate. Eu achei que era uma questão do país com eles. O que a gente pagava era o mesmo valor para o brasileiro, para o argentino, para o cubano, para quem fosse. Era R$ 10.000 de bolsa naquele momento. Então, o médico, viesse de onde viesse, fosse qualificado, tivesse a capacidade de exercer a sua profissão. E nessa questão da medicina de família na atenção básica, os cubanos são reconhecidos mundialmente como um dos melhores médicos generalistas do mundo, o médico cubano. E a gente estava botando eles na atenção básica, estava botando eles para fazer transplante de rim. Então, a gente estava colocando onde sabia que tinha uma expertise. Então, acho que foi um equívoco, um uso inadequado. Chegaram a acusar eles de serem agentes infiltrados, o diabo a quatro, não sei o quê. Isso não tem nenhum cabimento. Nós só trouxemos médico para cá que tinha autorização para exercício profissional no seu país. E como é que a gente checou isso para não ter diploma falso? Antes que o médico viesse para o Brasil, ele tinha que levar o seu diploma na embaixada ou consulado brasileiro com uma confirmação do exercício e do diploma obtida no Ministério da Educação ou congênere que autorizava o exercício do seu país, e que as embaixadas e consulados brasileiros do mundo inteiro tinham se conectado com o Ministério da Educação ou quem autorizava o exercício naquele país, para saber quais eram os documentos, carimbos e situações que garantiam que aquela pessoa tinha a formação adequada e o exercício profissional. Foi por isso que, em mais de 14 mil médicos do programa Mais Médicos, 11.400 cubanos e mais de 2.000 e poucos estrangeiros e brasileiros formados fora, nós não tivemos no programa Mais Médicos nenhuma denúncia de diploma falso, porque a gente averigou essa situação com muita qualidade. Portanto, acusar e fazer esse uso ideológico disso aí é totalmente absurdo e inadequado. Agora, o bolsonarismo, que fazia essas acusações, não conta para ninguém, e as próprias entidades médicas, algumas também não fizeram esse exercício, que em dezembro de 2020, ou 2021, agora não estou lembrado, mas seguramente em dezembro de um desses, foi feita uma prorrogação do exercício profissional de cubanos no Brasil. Por que o governo bolsonarista, com todo esse discurso, prorrogou mais de 2.000 médicos cubanos que estavam em exercício no Brasil? Prorrogaram porque estava em meio a uma pandemia e eles sabiam que se tirasse aqueles médicos daqueles lugares onde eles estavam, ia ter uma crise violenta de oferta de serviço e atendimento. E eles sabiam que seria uma coisa politicamente insustentável, porque o debate ideológico não ia garantir sustentabilidade nisso. E fizeram a prorrogação por uma medida provisória assinada pelo Bolsonaro para determinadas regiões do Brasil. E isso ninguém sabe, ou poucas pessoas sabem, porque pouco se disse e contou. Então, a perspectiva da narrativa de ideologização disso é completamente inadequada. Nós não fizemos isso, fizemos porque Cuba tinha mais médicos disponíveis e um programa governamental que tinha médicos em 57 países, dos quais 38 eram por processos remuneratórios, como o do Brasil, e 19 missão humanitária, principalmente África, Sudeste Asiático, enfim. Então, a perspectiva nossa foi essa, assim como também nós fomos na Argentina, na Espanha, em Portugal, e vieram cerca de 300 ou 400 médicos argentinos, portugueses e espanhóis para o Brasil. Mozart, avançando para o Mais Médicos para o Brasil, que foi lançado pelo presidente Lula no final de março, né? O que me parece é que os princípios são os mesmos, né? Digamos, os princípios reguladores da experiência iniciada em 2013 e essa agora são os mesmos, com diferenças no campo da operacionalização. Eu te pediria agora para elencar, né, quais são as identidades, as identificações, as similaridades existentes entre o Mais Médicos e o Mais Médicos para o Brasil e o que existe de novo em relação à experiência iniciada em 2013. Veja, eu acho que o programa tem semelhanças, como também tem diferenças. Uma das diferenças é, por exemplo, não ter previsão de um programa de cooperação internacional com a OPAS, país, como foi com os cubanos. Isso não está previsto, não está no radar
para acontecer. E tem, evidentemente, também algumas outras diferenças importantes. Por exemplo, o Brasil, e até por conta do que aconteceu naquela época e a construção do programa, ele não deu conta de estabelecer, por exemplo, um processo de mapeamento das vulnerabilidades socioeconômicas e sanitárias e demográficas, para efeito de categorização e identificação das chamadas áreas de escassez de profissional ou áreas mal servidas. Se você olhar lá no National Task Health Force americano, você já viu lá que o país inteiro está mapeado. O que é HPSA, o que é Underserved Medical, o que é mal servido e o que tem escassez por ausência de densidade profissional. Tem critérios em relação à distância de determinados centros, a densidade de número de profissionais por habitantes, a presença de equipamentos de alta complexidade. O primeiro Mais Médicos não deu conta disso. Esse segundo Mais Médicos, até pelo que eu tenho conversado com a ministra Nízia e com a equipe do Ministério da Saúde, ele deverá ampliar essa conceituação e essa perspectiva em relação à definição dessas áreas para efeito de uma política de provimento mais expressiva. Eu penso, inclusive, que o governo federal tem uma agência, que é a ADAPS, que é uma agência de provimento da atenção básica, que se assemelhava a um departamento de recursos humanos em saúde, só para fichar os médicos, pagar a folha e efetivamente ter o registro do exercício. Eu penso que agora é a hora de você ter no Brasil, como todos esses países que eu citei anteriormente, tem uma agência, um departamento que produz inteligência, expertise, que agrega uma força de trabalho e uma capacidade de formulação articulada com a academia, com os observatórios de recursos humanos, para dotar esse país de aquilo que ele nunca teve. Quando eu entrei lá no Ministério da Saúde em 2013, que fui chamado pela presidenta Dilma para pensar uma intervenção em relação ao número de médicos e a perspectiva de provimento, que o ministro Padilha nos comunicou que ia ter a primeira reunião com ela, a gente foi buscar os dados que tinham lá. Não tinha na estrutura lá nenhum dado consolidando o número de faculdades de medicina desse país, nem o número de vagas de residência. A gente foi perguntar ao MEC, o MEC diz, a gente tem do sistema federal, as privadas e as federais, sistema estadual pela própria LDB, as universidades estaduais é do sistema estadual de educação, que o MEC não tinha os números. Então, a gente teve que fazer um trabalho juntando pedaços, sites privados, como escola.com.br, dados do MEC, dados das universidades estaduais, para tentar entender a quantidade, a sua distribuição loco-regional. Para pensar uma intervenção, é preciso você ter esses dados. Ninguém planeja e tem capacidade de prever e exercer um patamar desse tamanho sem ter qualidade do input de informação. E isso é um déficit ainda imenso do Brasil, que eu penso que a ministra Nízia e a equipe dela estão muito comprometidos e direcionados para fazer realmente uma política qualificada de enxergar a necessidade, de olhar para o que o mundo está produzindo e ter uma inteligência, uma expertise no âmbito do Estado brasileiro para colocar. E aí é preciso que se desmistifique algumas coisas. Quando algumas entidades vinham dizer que isso era uma coisa que era uma intervenção estatal desmedida, Estado bolivariano, socialista de abacate, eu dizia, olha, amigo, a Inglaterra faz isso, a Espanha faz isso, a Alemanha faz isso, o Canadá faz isso, os Estados Unidos faz isso e a Austrália faz isso. E eu não conheço nenhum país desse que seja socialista ou bolivariano. Todos são economias liberais, democráticas, ocidentais. Portanto, eu estou falando do que o capitalismo já fez e que a gente aqui não deu conta pré-historicamente de fazer e formular, que é entender que isso é importante. Você não pode ter, no provimento profissional de saúde, professor Marco, a teoria do copo meio cheio, meio vazio. Ele meio cheio demais, ele vai ter gente formada a um custo altíssimo. Um aluno de medicina para se formar na faculdade mais chinfrinha custa $150 mil. E todo esse ensino da saúde e da medicina ele é subsidiado pelo poder público. Ninguém aprende medicina em hospital privado. É na rede pública de saúde e nos hospitais públicos. Isso é subsidiado pelo SUS. Se você fosse pagar o custo de um atendimento desse, era mais de R$50 mil uma mensalidade. Era impossível pagar. Então, todo o ensino privado de medicina é subsidiado pelo poder público. Fora no 100% público. Então, como é que você gasta uma montanha de dinheiro dessa para depois você pendurar um diploma na parede ou ir para um exame de ordem
e não poder exercer. E, ao mesmo tempo, se o copo é meio vazio, como era no caso do Brasil, menos médico que o necessário, comparando com o mundo inteiro, quando eu fiz uma apresentação sobre a realidade do Brasil, número de médicos formados, distribuição dos médicos, relação médico-habitante, critério de serviço, o ministro de Saúde da Inglaterra olhou para mim e disse: como é que vocês deixaram chegar aí? Foi a pergunta do cara, o cara escandalizado, como é que não se interviu antes? Essas coisas não foi gravado, mas merecia ter sido, para mostrar aqui o que, é que o ministro da Inglaterra perguntou para nós. Como é que vocês deixaram chegar nesse nível? Então, são aspectos que, obviamente, a gente tem que levar em conta para poder ter uma formulação de política adequada. E esse é o momento que eu acho que o Mais Médicos 2 vive. Trabalhar fortemente incentivo para o médico brasileiro, vincular com a graduação, o chamado pipeline de formação, com experiências em determinados territórios, a entrada e aspectos étnico-raciais e culturais. Mozart, diferenças em relação ao provimento, ou seja, nós precisamos avançar no Mais Médico 2 com uma política mais burilada, mais estruturada, suprindo dificuldades que o Mais Médicos 1 não deu conta de fazer. Essa lógica do FIES, por exemplo, da anistia do FIES. Veja, se um aluno que usou crédito educativo e FIES, ele, por exemplo, aderir à saúde da família e ficar no Mais Médico 2 agora, durante 5 ou 6 anos, ele vai ter um abatimento de dívida da ordem de 300, 360 mil reais, fora o valor da bolsa e os incentivos de permanência. Então, é um avanço em relação ao que se teve. Eu acho que a gente tem que também um programa de formação, que a gente fez um curso de especialização vinculado às universidades federais e à Unasul do sistema Fiocruz, com supervisão e tutoria, mas era um curso de especialização. Agora, a lógica que está sendo construída é também ter um aspecto formativo, educacional importante, capacitação, mas com a possibilidade de titular pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família, porque somente 5%, menos de 5% dos médicos brasileiros têm a formação em medicina de família. E também nenhum país do mundo que tem porta de entrada prioritária na atenção básica, estruturante no sistema de atendimento universal, tem menos de 40% dos médicos, médicos generalistas de saúde da família. A Espanha, 42%, a Inglaterra, 48%, o Canadá, 47%, a Austrália, mais de 30%. Portanto, não se faz saúde da família, organização do modelo assistencial da atenção básica, sem ter um número expressivo de médicos de família. E, obviamente, como o mercado brasileiro não exige a residência para o sujeito poder praticar medicina de família, como em outras áreas o mercado já seleciona pela pessoa ter ou não ter residência. Hoje, uma boa parte dos médicos, por que eu vou fazer uma formação de 2 anos, com 60 horas semanais, 3.800 horas por ano, se eu posso ser empregado nisso sem ter residência, sem ter nada, porque o mercado me seleciona e eu vou ganhar 10 mil e a bolsa de residência é 3.200. Por isso que algumas iniciativas, por exemplo, para fazer a residência ter o valor de mercado e a formação adequada, hoje são programas importantes que estão levando à ausência da ociosidade das vagas de medicina de família. Por exemplo, a residência de medicina de família do Brasil, ele tinha mais de 70% de vagas ociosas, porque os médicos não viam atratividade nisso. Além também do vínculo e da perspectiva futura do exercício. É preciso trabalhar uma carreira organizada com um modelo tripartite, União, Estado e município, com flutuação dentro da estrutura do Estado, com organização em relação à oferta dessas vagas, e um processo remuneratório adequado, estabelecendo faixas de remuneração salarial pelo difícil acesso ou não, pelas áreas de gentrificação, dificuldade nas grandes cidades e metrópoles. Ou seja, o Brasil tem que produzir uma política, porque eu estou convencido que esse Mais Médico 2 ele vem com algo muito mais robusto, inclusive, do que o Mais Médicos 1, nesse aspecto, de fazer e formular, em conjunto com a academia, com a estrutura pública, com as entidades da sociedade civil e da saúde coletiva, um programa com essas condições. Mozart, uma última pergunta, faltam 10 minutos para o tempo estourar. Nós recebemos, há algum tempo atrás, um professor visitante da Universidade de Cape Town, né? Da Cidade do Cabo, na África do Sul. E, tempos depois, ele, conversando comigo, disse que o filho dele, recém-formado em medicina, teria que passar 1 ou 2 anos numa cidade do interior da África do Sul, não nessa quase Europa, que é Cape Town, em relação ao restante do continente africano, teria que passar 1 ou 2 anos para que pudesse iniciar o exercício da profissão.
O que pode ser feito no Brasil, com a legislação existente, o que pode ser feito para que profissionais formados pelas universidades públicas federais também tenham, para começar o exercício da profissão, que passar um período exercendo a profissão em cidades do interior ou nesses territórios onde há déficit de médicos. E, professor, essa é outra característica importante. Nós também, no mesmo momento do Mais Médico, inclusive um pouquinho antes, e foi uma experiência importantíssima para o Mais Médico acontecer, nós fizemos o PROVAB. O PROVAB era o Programa de Valorização da Atenção Básica, que pegava os médicos recém-formados, colocava ele em determinadas regiões, em determinados locais, e que ele passava um ano na atenção básica. E tinha uma remuneração da Bolsa do Mais Médicos. Esse programa, o PROVAB, ele é um programa que era importantíssimo para o futuro R1 tronco de medicina de família, que existe em mais de 20 países. Se você vê a Inglaterra lá, ninguém se forma em medicina e vai exercer uma especialidade na Inglaterra. Lá existem os chamados Foundation Year, ou anos de fundação, para que o médico possa ampliar a visão dele, estabelecer ferramentas e aprender determinados conhecimentos da medicina generalista. Ele tem que passar na Inglaterra 1 a 2 anos na atenção básica para fazer qualquer outra especialidade. E lá na Inglaterra, o sujeito se forma lá na faculdade, tem lá a lista da classificação ao final do curso. E tem a lista das cidades. Caruaru, Petrolina, Garanhuns, Jaboatão, Recife, como se fosse aqui. E o sujeito, pela nota, escolhe para onde vai fazer o Foundation Year. Suécia, México, Venezuela, alguns países aqui da América Latina, vários países europeus. Todos eles têm, mais de 20 países têm. Aqui no Brasil, o PROVAB, que era por adesão e dava 10% na nota da prova de residência para quem fizesse, foi a primeira coisa a ser desmontada em 2016. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo a geração de filhos de médicos. Eu, por exemplo, tenho uma filha médica que está fazendo residência. Uma boa parte dos colegas da minha geração e um pouco mais velhos, que têm os seus filhos formando em medicina, não querem que eles vá passar um ano na atenção básica em determinadas regiões do Brasil. Eles entendem que a carreira do cara já está montada e eles querem o filho dele para seguir as especialidades deles, muitas vezes, em determinados locais. Portanto, é contraproducente. Aí você pergunta, mas onde fica esses 150 mil dólares que custa um aluno, uma boa parte subsidiado pelo poder público, onde é que fica a necessidade da população? Nesse determinado momento, fica escondida. O Brasil é um país de origem escravocrata, elitista e autoritária. E onde pensar o povo e pensar suas necessidades não é algo muito levado em conta e há algumas centenas de anos. Portanto, romper com isso, reposicionar essa questão, eu acho que é algo fundamental. O R1 tronco de medicina de família, para todas as residências, com um ano de Foundation Year, que estava previsto na lei do Mais Médico, ele foi desmontado, revogado no governo Temer. E, obviamente, no governo Bolsonaro, por pressão dessa estrutura da corporação. Então, é preciso revisitar isso. Eu acho que experiências como essa são fundamentais. O médico, e, inclusive, eu tenho exemplos na minha própria família. Por exemplo, um sobrinho meu, que fez residência de anestesiologia, hoje é anestesiologista, mas que passou um ano no Mais Médico na atenção básica. E se perguntar a ele, vai dizer, foi uma experiência interessante. Foi uma experiência que me enriqueceu. Não perdeu um ano, ganhou um ano. Crescendo na visão de médico, entendendo como é que cuida de gente, estando perto do povo, morando, atendendo perto da casa deles, ouvindo as dificuldades, sendo compreensivo, humanizando a sua assistência. Então, é preciso que programas como esse sejam retomados, como já foi o PROVAB aqui no Brasil. E essa perspectiva, aí se fala muito da coisa do serviço civil obrigatório, como algo, a coisa autoritária do Estado. Eu acho que estabelecer uma dinâmica dessa, organizar o processo de formação, para que possa dialogar com uma formação mais qualificada e evitar o debate, por exemplo, do exame de ordem, algo fundamental para o Brasil. Eu aqui, mais uma vez, repito, trabalhar o Foundation Year, trabalhar 1 ano ou 2 na atenção básica, qualificando a formação, e, fundamentalmente, avaliar com muita qualidade, com a lupa, essas 336 escolas, que é o que eu chamo de relatório Flexner brasileiro. Nós precisamos fazer o teste de progresso para todas essas escolas de medicina,
com a prova de conhecimento para medir grupo, não é avaliar individualmente, é a formação no segundo, quarto e sexto ano. Estabelecer métricas de acerto para avaliar o curso antes do fim, porque não adianta você punir o produto final e as famílias que gastam 6, 7 mil reais para depois perceber que o cara foi mal formado e não vai ser absorvido pelo mercado de trabalho. Então, é preciso trabalhar isso. Tem que ter uma moratória da abertura de novas escolas no Brasil. Tem que ter uma perspectiva de avaliação com essa característica de qualidade. Aí se fala, pelo próprio INEP, Ministério da Educação, custa muito caro um teste desse, da dimensão Brasil, fazendo o OSCE ou fazendo algum tipo de avaliação de habilidade, destreza manual do saber fazer ou do como fazer, é caro demais. Bom, por que não cobra uma taxa de avaliação dessas próprias escolas para que o próprio setor privado, que tem milhões de reais de lucro com essa faculdade de medicina, financie a própria avaliação da qualidade? Uma faculdade de medicina hoje, uma vaga de medicina, hoje é em torno de R$1,5 milhão de reais. Portanto, se uma escola tem 100 vagas de medicina privada, ela vale 150 milhões de reais e vende para qualquer grupo desse internacional na hora que abrir a boca. Então, seria pegar o recurso produzido para uma avaliação adequada. Porque hoje, como é que é feita a avaliação de medicina? Ano sim, ano não, pelo ENAD, que faz parte do sistema dos sinais, que era, até bem pouco tempo, uma prova de 40 questões. Isso, para medir um curso como medicina que tem comportamento ético, habilidade, destreza e manual, conhecimento cognitivo, postura de relação, você restringir uma avaliação de qualidade, é uma prova com 40 questões de marca X, é brincadeira. Então, é preciso reposicionar isso, fazer um flex, né, brasileiro, passar em revista 36 escolas, organizar o teste de progresso, estabelecer uma formação de foundation year após a faculdade, abrir e aumentar o número de vagas de residência médica nas regiões. A abertura de escola era vinculada a algumas regras. A portaria 2 de 2013 do MEC e E3, elas falavam claramente: 5 leitos por estudante, uma equipe de saúde da família para cada 3 estudantes e regras na região de saúde. Isso foi desconhecido. Portanto, você abriu em maior dimensão. O que é que acontece? Uma parte dessas regiões, os alunos estão indo fazer o internato em outras regiões da mesma mantenedora. E a gente sabe, pelo estudo Migramed, que se faz graduação e residência naquele lugar, 87% fixa ali. Se é só a graduação, 64%. E se nem a graduação toda é feita naquela região, você pode abrir uma faculdade aqui, vamos supor, em Araripina. Se você não tiver residência médica, internato lá, você vai fixar metade ou menos desses estudantes. E, obviamente, você não está produzindo nada do ponto de vista de provimento e fixação. Portanto, professor Marcos, para encerrar, que já estamos no final do horário. Pelo que você fala, eu vou te passar a palavra para encerrar, mas pelo que você fala, romper com esses mecanismos da reprodução social do capitalismo periférico brasileiro, do capitalismo selvagem brasileiro no campo da assistência médica, passa necessariamente por uma parceria estabelecida entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação e as próprias universidades públicas. Eu falo federais porque são elas que guardam uma boa parte das pesquisas, dos trabalhos de ponta realizados na área. Mozart, nós chegamos ao fim, mas eu gostaria que você encerrasse esse programa com uma mensagem positiva, né? Amanhã completam-se os 100 primeiros dias do governo Lula. Eu queria que você encerrasse essa entrevista dizendo quais são as suas expectativas em relação à atuação da ministra Nízia Trindade à frente do Ministério da Saúde e do governo Lula em relação à área médica, à área da saúde. Por favor, Mozart. Bom, uma expectativa muito favorável, né? O presidente Lula tem dito que esse primeiro período foi o período de reconstrução de algumas políticas públicas destroçadas pela extrema-direita radical do bolsonarismo. Uma política de segurança alimentar, a política de crescimento real do salário mínimo, a política em relação ao provimento do mais médicos, há perspectivas em relação, por exemplo, à área da educação, uma série de coisas. E que o segundo semestre será um segundo semestre de novidades, empreendimentos novos, políticas públicas diferentes, com maior amplitude. Esse é o posicionamento do presidente Lula. E em relação à ministra Nízia, é a melhor das expectativas, é uma técnica reconhecida
uma grande sanitarista, presidente da Fiocruz, mostrou sua competência e qualidade no momento da pandemia e por isso foi dada a condição de ser a primeira mulher ministra da Saúde desse país. Está extremamente comprometida com o exercício profissional adequado à medicina, com a política de provimento e de acesso à saúde por parte da população brasileira. Aqui mesmo, em Pernambuco, ela esteve agora com o presidente Lula na semana passada e anunciou a universalização no estado de Pernambuco do programa novo de rastreio do câncer de colo de útero pelo PCR-teste de HPV, que é um novo algoritmo para acabar com essa mazela, essa sequela que a nossa sociedade tinha. Por exemplo, aqui em Pernambuco morre uma mulher por dia de câncer de colo de útero, uma doença totalmente evitável, que leva 5 a 8 anos para chegar no estágio de gravidade para efetivamente matar uma mulher ou deixá-la numa situação incurável. Então, a ministra veio com o presidente Lula, já anunciou, e com a perspectiva de nacionalizar isso até o ano de 2024 em todo o país, adequando-se à Agenda 2030, a Agência 2030 da OMS e das Nações Unidas. Portanto, é uma expectativa nessa questão, por exemplo, o Mais Médico com aperfeiçoamento, com um novo burilamento, uma nova perspectiva, a perspectiva de trabalhar a agência de provimento como órgão de expertise, inteligência e qualidade na formulação de política pública e observando o que o mundo inteiro faz para trazer essas experiências exitosas à nossa realidade e discutir, ter um diálogo com todas as estruturas sociais, com o Conselho de Medicina, com as sociedades de especialidade, com a AMB, com os sindicatos e também, evidentemente, com os gestores estaduais e municipais. Eu tenho visto, das vezes que conversei com a ministra Nízia, um comprometimento integral e formidável com o sistema de saúde e uma capacidade de perceber todos esses ingredientes e, obviamente, fazer o arranjo perfeito do ponto de vista social, sanitário, epidemiológico e também de gestão administrativa. Ela, como é uma socióloga de formação e, obviamente, com um embasamento muito grande de saúde pública, consegue atrair as condicionantes para um exercício adequado dessa formulação e dessa gestão, e nós somos solidários a essa intervenção e temos uma expectativa muito importante de que várias coisas ainda virão ao longo de 2023 e, seguramente, em 2024 aí será algo ainda mais amplo e mais positivo do ponto de vista de implementação de novas políticas, de retomada de situações que estavam, obviamente, inadequadas e que a gente vai ter um horizonte muito positivo. Espero também que a nova política de arcabouço fiscal do governo federal possa descomprimir o orçamento da saúde, voltando ao orçamento do SUS, uma parte desses bilhões de reais que foram retirados pela Emenda Constitucional 95, e que a gente possa, com isso, ter um fôlego para conseguir construir efetivamente mais medidas importantes no âmbito da saúde pública, porque fazer saúde é um custo elevado, a incorporação de tecnologia cotidiana e diária. Aqui no Brasil nós temos o fenômeno da judicialização por uma incapacidade de ter, inclusive, a incorporação de todos os procedimentos e ações no âmbito do SUS, e nós precisamos vencer. E para vencer isso, precisa de mais orçamento e mais recursos, precisa de uma decisão da sociedade brasileira de gastar mais recursos com a saúde pública para entender que esse SUS possa ser mais eficaz, efetivo e, obviamente, eficiente. Então, eu tenho uma esperança muito grande na ação da ministra Nízia, toda a equipe lá, conheço alguns foram meus companheiros no Ministério da Saúde, como Elvésio Magalhães, como Carlos Gadelha, como Valclé, como outros que lá estão hoje, que eu sei que se somam à equipe da ministra Nízia e tem a competência, o recall e a qualidade para mudar a realidade do Brasil. Chega de negacionismo, chega de política pública inadequada, chega de ofertar e defender remédios sem evidência, chega de, evidentemente, maltratar o povo brasileiro com dor, sofrimento e morte. São outros tempos, são outras condições, e o governo Lula vem mostrar a capacidade de recuperação, de regeneração e de virtude de produção de política pública adequada, seguindo a Constituição de 88. Muito obrigado, Mozar Salles, professor, médico, um dos idealizadores do Mais Médicos. Viva o Mais Médico para o Brasil, viva o Sistema Único de Saúde. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana. Até lá.